Mano, tipo assim, vocês já perceberam que a maioria dos meus vídeos começa com uma tela preta? Bom, provavelmente não é surpresa pra ninguém que eu amo desenhar. E como todo bom artista, a gente sempre evolui, não é mesmo? Nossos desenhos sempre começam tão tortinhos e feios, com o tempo vão virando uma obra-prima. Na verdade não é bem assim, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. E como iniciantes nós cometemos vários erros, isso é normal. Mas o problema é quando você decide revisitar seus desenhos do passado e vê quão ruim eles eram. E bom, não é segredo, tá na thumbnail. Vamos refazer alguns desenhos antigos meus. Desenhos que eu fazia na época do Fundamental 2, quando eu comecei a desenhar. Eu tive essa ideia porque esses dias eu tinha achado um caderno antigo do Fundamental 2, que eu desenhava muito nele. E eu vi que lá tinha uns desenhos bem do meu início, quando eu tava começando a evoluir. Então meio que o vídeo de hoje vai ser isso, eu procurando alguns desenhos antigos meus pra refazer eles no meu estilo atual. Isso vai ser mais pra ver a minha evolução e também porque tinha uns desenhos que realmente precisam de um remake lá, né? Então vamos nessa, refazer os meus desenhos antigos. Isso vai ser a parte do vídeo que eu vou ficar com vergonha. Ai, que bonitinho que a querida passado fez. Ela colocou. Que bonitinho isso daqui aí. Respondedoras de jogos, que vocês não sabem, o EXJ no arroba do canal significa respondedoras de jogos, que é basicamente o nome do grupinho de amigos que eu tenho. Tem um monte de referência desse desenho nessa liga. Tem o Jax, tem o Vezote aqui embaixo, tem o Mega Man, tem um símbolo do Goku aqui, o WTF do nada. Tá, resumindo que esse desenho sou eu e os meus amigos da época, mais os meus vocês, com Digital Circus. Basicamente é isso. Eu era pobre. Tem um Pac-Man aqui, meu Deus do céu. Tem uns desenhos aqui que é muito meme interno, velho. Você só não vai entender. É muito meme interno isso aqui, velho. Olha um Gregory Kawaii pra vocês aí, Gregory Kawaii. Achei muito interessante. Talvez eu refaça ele. Não sei se vou escolher esse primeiro, mas vocês estão vendo isso aqui? Isso daqui é um Gregory Alce. Alce? Não sei se é um Alce, se é um... É um Bambi, pronto. Por que eu fiz isso aqui? Vocês perguntam, por que eu fiz isso daqui? A resposta é, nem eu sei. Que tem alguns desenhos que eu faço assim, de conceito pra alguma coisa. Mas isso aqui, tipo assim, tem muitos que eu não fiz. Aí eu fiz esse Gregory Bambi aqui. Tem escrito aqui embaixo o nome que eu tinha pensado por ele. Até coloquei um ponto de interrogação, porque eu não sabia se eu ia fazer isso mesmo. E acabou que eu não fiz. Pois é, galera, vocês não vão ter o Gregory Corno pra vocês verem. Desenho de um livro que eu gostava. Ainda gosto. Tô procurando até hoje os livros pra comprar pra poder ler. Eu não achei ainda, meu Deus do céu. Chegamos em outra história interessante. Vocês estão vendo isso aqui? Quem me conhece sabe que eu gosto de Animaniacs. Gosto muito de Animaniacs. Tem até vídeo que faz de Animaniacs. E eu fiz os Animaniacs reversos. Porque eu não sei. Porque eu tô rasgado aqui. Porque um animal rasgou quando eu tava tentando apagar. Eu tipo, tenho o Yako reverso, o Ako reverso e o boné pra frente. E a Dot reverso. Calma aí. Dot reverso. E que daorinha. Parabéns, querido passado. Você era muito criativa. Ok, mas tipo, tem uns desenhos bem random aqui mesmo. Tipo, meu C de Animaniacs da época. Que é muito vergonhoso. Que eu tinha feito, na época eu tinha feito uma copypasta de Animaniacs. Aí eu fiz esse desenho com a protagonista e o Yako versão, sei lá, desnutrido. Isso é meio vergonhoso pra pensar. Misturando os Warners com... Deu pra ver que na época eu tava realmente muito vidrada em Animaniacs. Mas tem os Warners misturado com os Laftons. Eu lembro que eu tinha feito uma versão de rabisco desse desenho. Que era o Dr. Scratches Leaf, ele era o William Nefton. William Nefton, calvo canônico. Achei a primeira, entre aspas, né? Primeira comic que eu fiz. Olha só, teve a série de FNAF aqui, a Melody. Provavelmente poucas vezes vai conhecer. Nossa, eu vou ter que dublar isso aqui. Aí o Gregory tá falando: o Fred é melhor. Aí a Cass responde: não, a Roxy é melhor. Aí literalmente a Melody só vira e fala: não podemos concordar que os dois são bons? Não! Aí ela tá chorando, tadinha. Que gritaram com ela. E o Gregory e a Cass tentando acalmar ela.
Não, calma, não chora. Era brincadeira. Desculpa. Eu não acho que isso seja tão engraçado assim, na verdade. Desculpa aí, eu sou meio imbecil quando... Desculpem a Eve do passado, ela era meio esquisita. Mas eu acho que eu vou refazer esse. Não hoje, mas refarei em breve. Provavelmente. Mano, achei com certeza vou refazer. Esse vai ser o primeiro que eu vou refazer. Se liga nisso, mano. Isso daqui foi, tipo, meio com uma piada que eu tinha feito na época. Pois, tipo assim, mano, olha o tamanho da minha cabeça. Cara, eu não sabia medir proporção, mas, tipo, como é a piada? É que eu fui pentear o cabelo do Gregor e eu acabei deixando ele calvo. Gregory calvo existe, ele é real, ele pode pegar. Não, seriamente, eu não sei porque eu fiz isso. Meu sentido de humor na época não era muito bom. Até hoje não é, na verdade. Mas, tá aí o primeiro que a gente vai refazer. Tá bom, e o desenho escolhido foi esse. Eu decidi refazer ele no digital em vez de refazer ele no papel, porque ia ser muito difícil gravar eu desenhando no papel, então vamos num modo mais prático, né? Inclusive, se vocês quiserem ver o speed paint do desenho sem eu falando no fundo, vai ter a versão sem eu falando no fundo no meu canal secundário. Beleza? Beleza. Mas agora falando sobre o desenho em si, como eu disse, eu decidi refazer ele porque eu achei que ele tava horrível. Por algum motivo nessa época eu tinha muito uma mania de desenhar alguns personagens com a cabeça muito grande. Não sei porquê, isso acontece até hoje às vezes, mas eu corrijo quando eu vou passar limpo. Eu decidi fazer o desenho com line art preta mesmo, em vez de fazer a line art colorida que eu sempre faço, pra ser mais simples e também pro vídeo não atrasar, não é mesmo? Inclusive foco nessa parte que eu tava sofrendo pra desenhar meu próprio cabelo. Ok, mas qual o contexto do desenho? E resumindo, não tem contexto, é basicamente só isso mesmo, como eu disse quando eu tava gravando. Era só uma piadinha aleatória, com eu deixando o Gregory semicalvo. Esse tipo de desenho eu faço até hoje, bem aleatório mesmo, com os personagens que eu faço ou com qualquer outro personagem, tipo, fazendo coisas aleatórias. Eu gosto muito disso, eu fiz isso baseado em várias coisas que eu gosto, que tipo, tem ceninhas engraçadas assim. Bom, agora estamos na parte da pintura e sombreamento, que foi bem fácil, na verdade, de fazer. Eu acho que eu tô acostumada a pintar as coisas assim, fazendo luz e sombra mais rápido, por causa que, né, eu tô começando uma aula no Instagram em formato de quadrinho, então meio que eu fui me acostumando com o tempo. Como referência de cores, eu peguei um desenho antigo aí, que eu fiz do Gregory num meme, e o desenho antigo que era a foto do canal, antes dessa foto linda que temos hoje em dia. Eu achei engraçado revisitar os desenhos do passado, porque eu vejo muita coisa que realmente eu mudei no meu estilo de arte, e muita coisa que eu aprendi com o tempo. Tipo, a gente vai desenhando assim, a gente nem percebe que a gente evolui, tá ligado? Mas voltando ao foco do desenho, eu escolhi só fazer esse desenho porque meio que no caderno tinha um monte de desenho que, tipo, tem relações com coisas que eu quero fazer no futuro do canal, então meio que seria spoiler e eu não quero falar sobre, né? Que eu não gosto de spoilers. Nessa parte eu tava pintando as meias da minha personagem. E uma curiosidade legal, engraçada que eu faço sobre minha personagem. Todas as vezes que eu desenho ela de corpo inteiro, eu desenho ela com uma meia diferente. Eu não sei se vocês perceberam isso, porque eu quase nunca desenho minha persona de corpo inteiro, mas eu sempre gosto de fazer umas meias diferentes pra ela. Uma diferença desse desenho pro original. Nesse desenho eu decidi fazer um fundo. No original não tinha como eu fazer um fundo, porque, né, era no papel. Eu até tentei fazer um fundo na época, mas só que eu fiquei com uma preguiça, porque desenhista iniciante é assim, né, velho? Você fica com preguiça de fazer as coisas. Eu também não tava com muita criatividade pra fazer um fundo, então eu simplesmente fiz um fundo com bolinhas, porque eu achei bonitinho. Agora, finalizando o desenho, só faltava essa parte que mostrava a parte do cabelo do Gregor que eu arranquei. Eu fiz essa parte por último por escolha própria mesmo, porque também eu tava quase esquecendo dessa parte. Então, meio que eu só fui pintando, colocando umas cores ali em cima de sombreamento, porque eu sou a Maria do sombreamento. Eu não consigo fazer desenho sem sombreamento. E fui dando os retoques finais e acabei. E o desenho que antes era assim, acabou ficando assim. Bom, e meio que esse foi o vídeo. Como eu disse, eu só escolhi um desenho porque, né, temos pouco tempo e sem spoilers.
Eu gostei bastante até de refazer esse desenho. Se vocês gostaram desse vídeo, eu posso fazer parte 2. Tenho outros cadernos aqui em casa que tem bastante desenho nessa vibe. Se você é novo no canal, se inscreva. Se você gostou do meu estilo de arte, me siga no Instagram. E se você quiser ver o vídeo da Speed Paint sem eu falando no fundo, vai estar no meu canal secundário. Meu nome é Eve, mas pode me chamar de Kiri. E até o próximo vídeo.